irmãos queridos, graça e paz da parte de Deus, de nosso Salvador Jesus. Uma boa noite a todos que estão aqui no templo da Igreja Batista Filadélfia, Atos 29. E uma boa noite também a todos que estão se conectando a partir de casa, a partir do nosso canal no YouTube, no nosso culto interativo. Queria agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estarmos aqui juntos, congregados e com essa oportunidade de cultuarmos a Deus e aprendermos da sua santa palavra. Eu queria desafiar os irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, a compartilharem o link deste culto para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. E se você puder mandar aí nos grupos da família, na rede social, no WhatsApp, para que a gente possa levar a palavra de Deus mais longe. A gente sempre é surpreendido com alguém que vê o link e acaba assistindo uma das nossas programações, alguém que naquela noite precisava ouvir uma palavra e Deus, por sua graça, nos usa como seu instrumento para alcançar aqueles corações. Então nunca é em vão, nunca é em vão. Se todos que estiverem agora conectados fizerem isso, com certeza o alcance vai ser maior. Então faça isso, nesses primeiros momentos e logo depois nós vamos orar ao Senhor. E eu gostaria de colocar nessa primeira oração que vamos fazer todas as pessoas que estão em situação de rua e vulnerabilidade social. Por quê? Porque as temperaturas estão muito frias aqui em São Paulo. E com isso, nós temos uma população em situação de rua que chega a 80 mil pessoas só na cidade de São Paulo. Então, muitas delas acabam dormindo na rua, em marquises, embaixo de viadutos. Muitas não conseguem ser alcançadas pelo poder público. Então, são carentes da misericórdia de Deus e da generosidade, daqueles que se solidarizam, que abrigam e que acabam acolhendo essas pessoas. Então, vamos orar para que o Senhor levante pessoas, para que o Senhor, cuide dessas pessoas e para que, em nome de Jesus, ninguém venha a óbito nesses dias de frio que nós temos tido na cidade. Nós vamos orar, meus irmãos, e eu não sei se é o meu microfone ou se é o som, mas o meu som está sumindo, não sei se é o retorno, pode ser que seja só, para aqui está tudo bem? Então tá bom, se para vocês está tudo bem, é o importante, porque o meu medo é que vocês não estivessem ouvindo bem, só eu falando eu já consigo me ouvir. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Pai santo, Pai querido, nós queremos te louvar, te agradecer por sua infinita misericórdia e pela graça que o Senhor nos confere de podermos estar na sua presença. Quero te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor, ó Pai, tem sido presente, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido generoso para conosco, muito mais do que merecemos, Pai, e nós queremos te agradecer por isso. Queremos, ó Pai, te pedir que nesta noite o Senhor nos dê a sua palavra, o Senhor nos dê o seu Espírito, o Senhor nos dê, Senhor Deus, ó Pai, a tua inspiração, para que possamos, ó Pai, ouvir a tua voz, meu Pai. O Senhor, ó Pai, conhece as verdades de cada um, meu Pai, e eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê, Pai, luz para que possamos andar nos seus caminhos. Quanto à minha vida, eu te peço que por tua graça e providência o Senhor me use para a glória de Jesus Cristo. É a nossa oração e a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Assim seja, louvado seja Deus. Meus irmãos queridos, estamos chegando ao final da nossa série, que temos desenvolvido há algumas semanas, sobre os 7 pecados capitais. E com certeza essa foi uma série confrontadora. Se eu pudesse usar apenas um adjetivo para falar sobre essa série, eu diria que ela foi confrontadora. Contudo, quando Deus nos confronta ou Deus nos disciplina, nunca é para nos punir,
mas é para nos habilitar ou nos reabilitar, nos corrigir e nos preparar para um crescimento. Então, eu creio que aqueles que receberam essa exortação ou essas exortações, com certeza vão desenvolver aí um crescimento, vão desenvolver maturidade na fé. E eu acredito que todos nós, de alguma forma, fomos confrontados. Por exemplo, a semana passada, o irmão João Pedro fez uma explanação sobre o pecado da preguiça, né? Foi excelente, viu, João? Eu não estava aqui, mas estava acompanhando em casa. Todavia, talvez que quando o João falou sobre o pecado da preguiça, muitos falaram assim como eu: bom, em relação a isso eu estou tranquilo, porque a gente trabalha bastante, né? Mas aí quando ele foi fazer a aplicação e ele disse assim: preguiça de quê? Aí aquilo se voltou contra mim, eu acredito que contra a grande maioria que estava assistindo, e eu fui desafiado. Nós também vimos nesses dias que o pecado tem uma capacidade destrutiva, terrível. Então a gente falou sobre o pecado da soberba, luxúria, gula, preguiça, ira, inveja. E a gente viu como esses pecados têm o potencial de literalmente destruir vidas, destruir uma família e até mesmo destruir uma sociedade. Então, o que nós estamos falando aqui não são de delitos leves ou coisas para que a gente brinque, mas são coisas muito sérias as que estamos tratando e que podem de fato levar à ruína de um homem, de uma mulher e até mesmo de uma família. E hoje eu vou falar sobre a avareza, né, que é o amor e o apego excessivo ao dinheiro. E a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Se você for a um tribunal hoje, e você ter acesso ao acervo de processos que existem nos tribunais, você vai ver que a grande maioria das brigas judiciais é por causa de dinheiro. As pessoas se casam hoje e se divorciam por causa de dinheiro. Famílias hoje estão separadas, irmãos que não conversam entre irmãos, pais que não conversam com os seus filhos e filhos que não têm relacionamento com os seus pais por causa de dinheiro. A motivação de não poucas guerras é o poder econômico, o poder financeiro. Porque vocês devem saber que a guerra gera muito dinheiro, principalmente para aqueles que vendem e exportam armas. Exportar armas gera muito lucro, muito poder financeiro. E com certeza a gente pode dizer que o dinheiro é o Deus desse mundo que nós vivemos. É o Deus da nossa sociedade e é um Deus que tem muitos e muitos servos. Então nós vamos aprender aqui um pouco sobre a questão do pecado da avareza, como a Bíblia Sagrada trata esse pecado e o perigo que ele pode trazer para as nossas vidas. Jesus, o próprio Senhor Jesus, chamou o dinheiro de um Deus. Então, se você ler Mateus 6:24, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Aqui, no original, a ideia é: nenhum escravo pode servir a dois amos. Ou vai agradar, odiar a um e amar o outro, ou dedicar-se a um ou desprezar o outro. Então, quando a palavra aqui Senhor é usado, é a palavra Kyrios. E a palavra Kyrios, Senhor, é a mesma palavra que é usada para o nosso Senhor Jesus. É a tradução do hebraico para o grego de Adonai. Então, ou seja, o dinheiro
ele é um Deus na vida de muitas pessoas. Ele pode se tornar um Deus na vida de muitas pessoas. Eu trabalhava para uma pessoa na minha juventude, e um dia eu fui falar de Deus para ele, e ele olhou para mim e disse assim, bateu no bolso, e falou assim: meu Deus é o meu dinheiro, meu Deus é aquilo que eu tenho no bolso. Jesus também chamou o dinheiro de um ídolo. Então veja, que no Antigo Testamento nós vemos o quão Israel teve problema com a idolatria, né? A idolatria Baal. Mas no Novo Testamento, Jesus chama de ídolo a Mamon. Quem já não ouviu falar sobre Mamon, no versículo 24 ele fala assim: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Então existe dois senhores segundo Jesus. Um é Deus e outro é Mamon, e eles estão em rivalidade, eles estão em oposição um ao outro, para que as pessoas os sirvam. A palavra Mamon, eu vou ler aqui, tá bom, meus irmãos? Eu peguei isso aqui do comentário bíblico de William Barclay, e diz assim: Mamon provém de uma raiz que significa confiar. E a princípio queria dizer aquele que confia os seus bens a alguém para tê-lo seguro. Era a riqueza que se confiava aos cuidados de alguém. Mas com o passar do tempo, chegou a significar aquilo em que se confia. E depois, aquilo em que alguém põe a sua confiança. Finalmente se escreveu Mamon com letra maiúscula e passou-se a considerá-lo como uma espécie de divindade. A história dessa palavra mostra de maneira vívida como as posses materiais podem usurpar um lugar na vida que nunca lhes pertenceu. Originalmente as riquezas eram algo que se confiava aos outros para que se as cuidassem. E no final, chegaram-se a considerar aquilo no qual o homem põe a sua confiança. E para concluir, William Barclay diz assim: por certo que não há descrição mais adequada do Deus a quem servimos que dizer que é aquilo em que colocamos a nossa confiança. Quando pomos nossa confiança no poder das coisas materiais, estas deixaram que transformar-se o nosso sustento para se transformar e ser o nosso Deus. Então veja que Mamon, ele é a riqueza na qual as pessoas colocam a sua confiança. Ou nós colocamos a nossa confiança em Deus, ou nós colocamos a nossa confiança em Mamon, nas riquezas. O Salmo 20, versículo 7, diz assim: alguns confiam nos seus carros de guerras, e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Então veja que há essa rivalidade entre aqueles que confiam nos seus bens, no seu dinheiro, e aqueles que confiam no Senhor. A palavra avareza em grego é pleonexia, que significa o apego excessivo e descontrolado a bens materiais e dinheiro, priorizando-os e deixando Deus em segundo plano. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, se você quiser acompanhar, diz que a avareza é idolatria. Então, Colossenses 3, 5 fala: mortificai dos vossos corpos, os que estão sobre a terra, a fornicação, a imundície, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, a avareza é a idolatria a Mamon, ao dinheiro. E uma terceira questão que Jesus disse sobre
as riquezas é que elas são o maior fator de dificuldade para alguém adentrar no reino dos céus. Palavras do Senhor Jesus em Mateus 19, 23 e 24 diz assim: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus disse isso após ter aquele encontro com o jovem rico, do qual ele falou: olha, se você quer ser perfeito, vende tudo o que você tem e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem ficou triste e se retirou da presença de Jesus, porque ele possuía muitas propriedades. Mas na verdade não era ele que possuía as propriedades, mas eram as propriedades que o possuíam. Ele não era dono das riquezas, mas ele era escravo delas. E Jesus chamou ele e falou: vem e me segue. Essa palavra segue foi a mesma que Jesus usou para chamar os apóstolos, Pedro, João, André. Então Jesus talvez estivesse chamando aquele jovem para o discipulado, para ser um discípulo de Jesus, mas ele se apegou às riquezas. E depois disso Jesus fala: olha, como é difícil um rico, ou aquele que possui riquezas, entrar no reino de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 5, mostra que aqueles que são avarentos ou gananciosos não têm herança no reino de Deus. Agora, depois de dizer tudo isso, é óbvio que Jesus não está demonizando o dinheiro. Jesus não está dizendo que o dinheiro é maligno em si. Que, por exemplo, o dinheiro em si é algo demoníaco. Tanto é que Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele se valeu de dinheiro. Ele tinha mulheres, pessoas que serviam a ele com bens. Ele tinha um tesoureiro no seu ministério. Esse tesoureiro acabou se perdendo. Veja que foi por dinheiro, que Judas se perdeu, que vendeu Jesus. Mas ele tinha um tesoureiro, porque existia um volume financeiro que circulava e circundava o ministério de Jesus, para que ele pudesse ter o suprimento necessário para realizar a missão. Então, na verdade, Jesus não está demonizando o dinheiro em si, mas sim a relação do homem com o dinheiro. Isso sim pode matar, roubar e destruir. 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então veja, o problema não é o dinheiro em si, mas é o apego, é o amor ao dinheiro. Como alguém já disse, o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. E eu queria ilustrar tudo isso que eu falei aqui de forma introdutória, trazendo uma questão mais prática e mais próximo da nossa realidade, usando uma parábola que Jesus contou. Então eu queria que você, se possível fosse, abrisse comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12. Versículo de número 16, vamos ler todos juntos aqui. Diz assim: e propôs esta parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com muita abundância. E então ele arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei?
não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tem depósito de muitos bens para muitos anos, descansa, come e descansa, e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Ok? Então vamos conversar um pouco sobre essa parábola para ilustrar essa questão da avareza. Antes de Jesus contar essa parábola, acontece um evento. Jesus está ensinando e de repente alguém chega para Jesus e fala: Rabi, mestre, pede para que o meu irmão reparta comigo a herança. E aí Jesus, ele fala assim: quem disse que eu sou repartidor entre vós? Quem disse que eu sou juiz entre vocês? Quem disse que eu estou aqui para julgar causa de herança, briga familiar? E aí ele diz: acautelai-vos. A partir dessa discussão familiar de herança ali, Jesus propõe essa parábola. Mas ele diz assim ainda no versículo 15: guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que possui. Então Jesus dá um alerta para aqueles irmãos que estavam brigando por causa da herança. Ele fala: olha, cuidado com o que vocês estão fazendo, cuidado pelo que vocês estão brigando, empreendendo a sua força, porque o valor de uma pessoa, o valor de uma vida, não se mede pela quantidade dos bens que alguém possui. E aí a gente vê alguns fatos onde Jesus, após censurar aquele homem, conta essa parábola. E aí a gente leu a parábola e a Bíblia fala aqui que essa parábola conta a história de um homem trabalhador que enriqueceu, mas que perdeu muitas coisas no caminho. Então veja, esse homem construiu riquezas. Ele não recebeu uma herança, ninguém deu para ele. Ele trabalhou, ele se dedicou, ele empreendeu e ele chegou ao status de ser rico. Ele alcançou a prosperidade material, a riqueza. Mas ele chegou a esse status, chegou a vencer na sua vida financeira e material, alcançando o status de ser rico sozinho. Veja que ele diz: eu tenho para mim, eu tenho para minha alma, eu tenho para o meu deleite. Ele está sozinho, ele está centrado em si mesmo. E é isso que a avareza faz com as pessoas, faz com que as pessoas sejam egoístas, autocentradas em si mesmo. Ele fala assim: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde recolher os meus frutos, vou derrubar os meus celeiros, vou recolher minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma. Você vê que ele está sozinho, vê que ele está centrado somente nele. E aquele homem, o texto diz, palavras de Jesus, que ele era rico sim, perante os homens, mas diante de Deus ele era pobre. E meus irmãos, nós temos que entender que algumas coisas que os homens consideram riqueza, Deus considera pobreza. E algumas coisas que os homens consideram pobreza, Deus considera riqueza. A gente tem um exemplo quando Jesus escreve para as igrejas da Ásia Menor. Quando você vê Jesus escrevendo para a igreja de Esmirna, ele fala assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação,
e pobreza, mas aí entre parênteses está escrito assim, mas tu és rico. Então a igreja de Esmirna, materialmente, era uma igreja pobre, onde os membros eram pobres, porque era perseguida, era uma igreja que era perseguida, que tinha privação de propriedades, de bens, mas Jesus olha para aquela igreja e fala assim, eu conheço a tua pobreza, mas na verdade você é rico. E para a igreja de Laodiceia, que está lá no capítulo 3, versículo 7, Jesus diz assim, vocês dizem, sou rico, estou enriquecido, e não tenho nada, falta de nada, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Veja que aquela igreja em Laodiceia, que era uma igreja abastada materialmente, que dizia, eu não preciso de nada, Jesus quando olha para aquela igreja fala, vocês na verdade são desgraçados, uma palavra forte, né? Vocês são miseráveis, pobres, cego e nu. Então, você vê que aquilo que às vezes para o homem é riqueza, para Deus é pobreza. Mas aquilo para que o homem muitas vezes é pobreza, para Deus é riqueza. Então, aquele homem, ele era rico perante os homens, mas era pobre diante de Deus. É provável, meus irmãos, que esse homem, no meio do caminho da sua construção financeira, tenha perdido a sua família. Tenha perdido talvez esposa, filhos, a gente não sabe. O que a gente sabe é que ele chegou lá sozinho. Que ele não tinha ninguém para dividir. Tanto é que o texto diz, essa noite vão pedir a sua alma, louco, e o que você tem vai ficar preparado, foi preparado para quem? Ou seja, ele chegou lá sozinho. E aqui vai um outro ensinamento para a gente, meus irmãos. Mais importante do que chegar, é como nós vamos chegar e com quem nós vamos chegar. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Não existe sucesso material que compense um fracasso familiar. Não existe sucesso financeiro que compense a destruição de um casamento ou dos nossos filhos. Não existe nenhum pecado, meus irmãos, em querer melhorar financeiramente, em ter recursos para prover uma condição melhor para os nossos filhos e para a nossa família, planejar com cuidado uma aposentadoria e até mesmo prosperar financeiramente. Não há pecado nisso, porém a que preço? Se custa a nossa vida com Deus, é muito caro. Se custa o nosso empobrecimento diante de Deus, é muito caro. Se custa a nossa vida espiritual, é muito caro. Se custa a nossa família, é muito caro. Para que a gente quer ter recursos, irmãos? Para que a gente quer ter dinheiro? Para que a gente possa prover o melhor para as nossas famílias e para que a gente possa repartir, compartilhar. Veja que aquele homem queria acumular somente para si, e isso o tornou pobre diante de Deus. Veja o egoísmo que está no coração daquele homem, a avareza que está no coração daquele homem. Ele dizia assim, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. Preste atenção, ele já era rico, ele já tinha o suficiente, e ele não tinha nem onde armazenar tudo o que ele tinha. Ele podia pensar assim, poxa, eu tenho mais do que eu preciso, eu não tenho nem onde guardar tudo o que eu tenho, eu vou repartir, eu vou doar, eu vou ajudar o próximo. Mas o que ele pensa? Não, eu vou destruir o que eu já tenho para construir um espaço maior para me armazenar mais. E aí a gente vê que aquele homem era avarento e egoísta. E aqui a gente aprende outra coisa importante, meus irmãos.
Aqueles que buscam a sua identidade no ter, nunca estarão satisfeitos, sempre estarão correndo atrás de mais. O coração do homem é um eterno insatisfeito. Aqueles que buscam se afirmar como pessoa e buscam ter o seu valor naquilo que possuem, sempre vão querer mais. Nunca vão estar satisfeitos. Se a pessoa consegue, ela busca a felicidade dela no ter, quando ela alcança aquilo que ela buscou ter, aquilo só serve de impulso para ela buscar ter mais, mais e mais, e nunca fica satisfeito. Eu conquistei uma casa, glória a Deus, agora eu preciso de uma casa maior. Não, eu conquistei um carro, mas agora eu preciso de um carro melhor. Eu conquistei a casa dos meus sonhos, mas agora eu preciso ter uma outra casa, e aí uma outra casa. Eu consegui um investimento que me dá, e aí sempre a pessoa vai querer mais, sempre vai querer mais. E Jesus falou: fiquem de sobreaviso, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Eu sei que a nossa sociedade valoriza as pessoas por aquilo que elas têm, e talvez você busque ser aceito, ser amado e mostrar que você é alguém por aquilo que você vai conquistar. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus: Deus não vê as pessoas dessa forma, e você vai buscar correr atrás do vento, porque nunca vai se saciar. A Bíblia fala que aquele que ama o dinheiro nunca se farta dele. Não significa que aquele que ama o dinheiro não tem dinheiro, mas ele nunca se farta, porque nunca é suficiente para ele. Posso ouvir um amém, meus irmãos? O segundo ponto que a gente vê na vida desse homem da parábola é que ele achava que detinha o controle sobre o tempo da sua vida. Veja, ele fala assim: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens, e direi à minha alma: tem depósito para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Veja, ele tem vários planos para o futuro. Ele planeja uma aposentadoria gorda, ele planeja descansar por longos anos, desfrutar de toda a sua riqueza. E há problema nisso, meus irmãos? Não. Há problema em alguém planejar a aposentadoria, querer descansar? Não, isso é legítimo. Então qual que é o problema deste homem? O problema é que ele abriu mão de viver o hoje em nome de um amanhã que ele não tinha. Em nome de um amanhã que não lhe possuía e que ele ainda não tinha, ele abriu mão de viver hoje. Ele já poderia desfrutar daquilo que Deus tinha provido para ele, daquilo que ele tinha conquistado hoje, mas ele abre mão de viver o hoje pensando no amanhã. Amanhã eu gasto, amanhã eu vivo, amanhã eu folgo, amanhã eu como, amanhã eu bebo. Mas ele ouve algo terrível, algo que com certeza deve ter estremecido o coração daquele homem. Essa noite pedirão a sua alma, louco. E não é um profeta falando, não é um pastor falando, é Deus dizendo para ele: olha, essa noite pedirão a sua alma, louco. E o que você tem preparado vai ser para quem? Aquele homem que planejou a vida para o futuro, que pensava e esperava que ele ia viver o amanhã, Deus fala para ele: você só tem o hoje. E como seria talvez ouvir isso? Essa noite pedirão a sua alma. E eu queria tirar desse texto aqui algumas aplicações para a nossa vida, para a gente ir para a parte interativa.
A primeira aplicação, meus irmãos, é para a gente pensar aonde está o foco da nossa vida. Amém, meus irmãos? Olhe para mim aqui, tanto você que está aqui quanto você está em casa. Aquilo que você focar na sua vida, que você empreender a sua inteligência, a sua energia, o seu tempo, vai prosperar e vai crescer. Amém? Se você dedicar a sua vida a granjear riquezas e a prosperar financeiramente, você dedicar toda a sua energia, todo o seu coração e todo o seu propósito de vida nisso, você vai conquistar, você vai conseguir. Mas a pergunta é: a que custo? A que custo? Será que nós estamos focando o nosso melhor, a nossa energia vital, a nossa inteligência, o nosso tempo, naquilo que é mais importante? Jesus disse assim, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Aí o pessoal fica preocupado com as outras coisas, as demais coisas, ou todas essas coisas que vão ser acrescentadas, mas esse não é o foco. A gente fica preocupado, não, mas todas as outras coisas vão ser acrescentadas, não, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Gente, legal, mas não é esse o foco é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É empreender prioritariamente a nossa energia, o nosso coração em viver o reino de Deus e viver uma vida que agrada ao Senhor. Isso é buscar a justiça do reino, é buscar uma vida justa diante de Deus, segundo os padrões de Deus, e é nisso que nós deveríamos empreender a nossa prioridade. E não nas demais coisas, ou em todas as outras coisas, ou em todas essas coisas, ou nos tesouros materiais. Jesus disse que o nosso foco deveria ser de acumular tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem. Eu vou me dedicar a ter dinheiro, vou me dedicar a ganhar dinheiro como um meio somente, e não como um fim em si mesmo. Só como um meio para que eu possa abençoar outras pessoas, para que eu possa prover para a minha família, para que eu possa fazer o dinheiro ser canalizado para aquilo que é a minha prioridade. E se eu não conseguir fazer isso, eu abro mão de servir o dinheiro, eu abro mão de buscar o dinheiro para dar foco naquilo que é prioritário. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Uma outra coisa que a gente aprende nesse texto é sobre a imprevisibilidade da vida. Meus irmãos, a vida não segue uma planilha de Excel. E ela também não está sobre o nosso domínio. A vida não espera. Aquele homem tinha tantos planos, porém não teve tempo de realizá-los. Como disse, o problema não foi ele ter o planejamento da vida dele, o planejamento financeiro. Isso é bíblico, isso é saudável. Vou abrir um parênteses aqui, se você puder, faça um curso de educação financeira, sobre investimento, ensine os seus filhos sobre como lidar com o dinheiro. Nós somos um país de pessoas endividadas porque a escola e as famílias não são ensinadas sobre educação financeira. Nós somos ensinados a gastar mais do que ganhamos, a vivermos endividados, em cheque especial, cartão de crédito, a comprar coisas que nós não precisamos, com dinheiro que não temos, para agradar quem não gostamos, né? Essa é, o pessoal fala. Mas é verdade, a gente tem a cultura do consumismo, e das necessidades urgentes que não são nada urgentes. Então, é válido a gente ter educação financeira, ensinar isso na igreja, ensinar isso em casa, ensinar isso na escola. Agora, esse não é o problema, meus irmãos.
Isso é legítimo. O problema é que aquele homem anulou completamente o seu presente em nome de um amanhã que ele não tinha domínio, e assim ele deixou de desfrutar daquilo que ele conquistou, porque ele achou que amanhã ele poderia fazê-lo. Eu coloquei a letra de uma música aqui do Tiago Grulha, que fala um pouco sobre essa questão. Fala assim: olhei no relógio e o dia já se foi, e eu não disse te amo para ninguém. Eu até tive chances, mas deixei para depois. Quanta coisa na vida eu deixei para depois também. Para depois também. Estava com pressa e eu não abracei os meus pais. Não escutei a quem me pedia atenção. Para correr e vencer, deixei amigos para trás. Estou ganhando o mundo, perdendo meu coração. Quem não tem tempo para amar, morre por dentro a cada segundo. Nós somos feitos para amar. O amor de Deus transforma o mundo. Eu olhei no relógio e ainda é cedo. Eu sinto a alma amanhecer, o amor perfeito lança fora o medo. Quem decide amar, decide viver. Quantos esperam o nosso olhar de amor? Palavras que confortem o coração. Em dias de guerra, de ódio e rancor, só o amor de Deus é que traz salvação. Quem não tem tempo para amar, morre por dentro a cada segundo. Nós somos feitos para amar. O amor de Deus transforma o mundo. Meus irmãos queridos, essa vida é imprevisível. E aquilo que nós deixamos de desfrutar no hoje, para desfrutarmos amanhã, pode ser perigoso, porque esse amanhã pode não chegar. Eu peguei um outro texto aqui, queria ler também para vocês, que diz assim: cresci ouvindo minha mãe dizer: usamos o melhor para quem é mais importante em nossa vida, quem vive em nossa casa. Conselho que levei para a vida e compartilho aqui com você: não guarde as suas melhores coisas a ponto de esquecer que elas existem e estão apenas ocupando espaço nos armários. Use tudo. Use a melhor louça, sua toalha de mesa mais bonita, aquele jogo de guardanapos belíssimo, que estão apenas ocupando espaço no armário. Não espere por ocasiões especiais. Faça das refeições diárias momentos especiais em família. Sei que o seu dia é muito corrido. Muitas pessoas saem cedo de casa e vão tomar o café da manhã quando chegam no escritório. Às vezes não dá nem para reunir todo mundo na hora do almoço ou jantar, devido aos horários insanos da jornada de trabalho e trânsito que a vida nos impõe. Se esse é o seu caso, tente ao menos no final de semana, preparar aquela mesa com o que você tem de melhor no seu acervo. Decore a mesa com flores naturais, ou use algum vasinho que já faz parte da decoração da sua casa. Você e sua família merecem todo o mimo que muitas vezes é reservado somente para as visitas. E o que eu quero dizer com esse texto? É que a gente tem que planejar o amanhã sim, mas sem abrir mão do hoje. Amém? Faça o seu melhor, viva o seu melhor, desfrute daquilo que Deus tem te dado hoje. Terceiro, já estou terminando, meus irmãos. Cuidado para não correr atrás do que você já tem. O diabo está constantemente dizendo para você e para mim que o que você tem não é suficiente. Que você precisa de mais, que você precisa ser melhor, que você precisa ter e ter. O diabo diz para você que essa família que você tem não é boa o suficiente, que o seu casamento não é o suficiente para você. O diabo diz que esse trabalho que você está não é bom o suficiente para você, que essa igreja que você serve não satisfaz o seu potencial, que você precisa ser melhor, que você precisa ser melhor, que você precisa ter e ter. Só que com isso, muitas pessoas vão descobrir tarde demais que elas eram felizes e não sabiam. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim:
grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Amém? Contentamento, essa palavra é poderosa, meus irmãos. Essa palavra é poderosa. Nós precisamos estar contentes com aquilo que Deus tem provido nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Nós precisamos estar satisfeitos em Deus com aquilo que Ele tem nos dado. Isso não significa que a gente não deve querer melhorar, evoluir, desenvolver, crescer. Mas nós vamos fazer isso a partir do contentamento. Contentamento não é conformismo. Eu estou contente, não estou conformado. Mas contentamento é a gente ser feliz com aquilo que Deus tem provido nas nossas vidas. Veja, que o diabo conseguiu enganar Eva e Adão no jardim do Éden, que eles precisavam de mais. Eva, Deus te privou da árvore porque Ele sabe que no dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Ele. Veja, Eva tinha o paraíso, Eva tinha Deus, Eva tinha tudo que ela precisava. Mas o diabo conseguiu convencê-la que aquilo não era o suficiente, que ela precisava de mais, que ela precisava do lugar de Deus, que ela precisava ser igual a Deus, que ela precisava dizer para Deus o que era bem e o que era mal. Veja como o diabo é astuto e quantas pessoas o diabo tem enganado com esse sentimento de insatisfação. Aquele homem tinha tudo, gente, ele tinha muita riqueza, mas o diabo colocou um sentimento de insatisfação tão grande naquele coração que ele quis derrubar tudo para fazer maior, para ter mais, para ter o que ele não precisava ter, para ter o que ele já tinha. Eu, meus irmãos, fico um pouco preocupado com algumas coisas que eu vejo na igreja. Eu vejo muitas vezes as pessoas orando: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais da Sua presença. Eu quero mais do Seu poder. Eu quero mais da Sua graça. Pastor, e qual é o problema disso? Olha, meus irmãos, pode ser que não tenha problema algum, mas pode ser que isso aponte para a direção que nós não estamos satisfeitos com o que Deus tem provido na nossa vida. Que aquilo que o Senhor tem nos dado da Sua presença, da Sua palavra, do Seu poder, da Sua ação, não é satisfatório para nós. Que aquilo que a gente tem do Espírito Santo não é satisfatório para nós. E às vezes nós transportamos essa inquietação e essa insatisfação também para o nosso relacionamento com Deus. E viramos aqueles que são insaciáveis, até mesmo com o próprio Deus. Quando alguém vem e fala: Senhor, que não seja mais um culto. Glória a Deus que não seja mais um culto. Mas eu oro falando: Senhor, que seja mais um culto. Porque todas as vezes que eu cultuo ao Senhor, eu Te ouço, eu Te sinto, eu te recebo. Quando alguém ora, agora uma família saudável, que a minha família nunca mais seja a mesma, eu falo: meu Deus do céu. Ou a sua família está um caos, ou você não está valorizando aquilo que Deus tem feito na sua vida e na sua família. Então nós precisamos tomar cuidado para não trazermos para a nossa relação com Deus esse sentimento de insatisfação, insaciável. Cuidado para não descobrir tarde demais que você já é feliz. E último ponto aqui, meus irmãos: seja generoso e não seja dono de nada. Amém? Meus irmãos, Deus coloca bens nas nossas mãos, mas não para que a gente se sinta dono deles, mas para que a gente seja bons mordomos, bons administradores. E nós devemos administrar com prudência, mas também com generosidade. Tem muitas pessoas que dizem-se convertidas a Cristo, mas que são servas do dinheiro,
Na hora de colocar a mão no bolso, para ofertar, para ajudar alguém, para abençoar uma causa, a pessoa é amarrada nisso. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Deus ama aquele que dá com generosidade, é aquele que dá com alegria. Não só aquele que dá, mas aquele que dá com alegria. O apóstolo Paulo fala, como disse o Senhor Jesus, aonde ele disse, Edinho? Como disse o nosso Senhor Jesus, aonde ele disse? Mais bem-aventurada coisa dar do que receber. Jesus disse em algum lugar, e Paulo sabia, mas os escritores não registraram, que mais feliz é aquele que dá. Mais feliz do que receber é aquele que tem condição de abençoar, de ser generoso. E a Bíblia fala, meus irmãos, que sim, o nosso dinheiro é semente no mundo espiritual. Que ao generoso Deus dá com generosidade. Que aquele que é liberal Deus dá com liberalidade. Que aquele que semeia pouco colhe, mas aquele que semeia com abundância colherá. Minha conclusão aqui, meus irmãos. O avarento gasta menos, acumula demais e despreza a generosidade. O avarento adora a criatura ao invés do Criador. O avarento confia na provisão e não no provedor. O avarento centra nos bens o objetivo da vida, que não pode dar carinho, amor, afeto. O avarento reduz as amizades e torna uma pessoa tão solitária e pobre que só tem dinheiro. E eu quero contar, hoje contei bastante história aqui, né? Mas uma última história aqui, que não se sabe se isso é fato, tá? A história não comprova que isso aconteceu de verdade, mas há alguns escritos que relatam que Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, que morreu com 33 anos de uma doença grave, malária, diz que quando ele estava prestes a morrer, ele fez 3 pedidos. E ele disse que queria que o seu caixão fosse transportado pelos melhores médicos da época. Que todos os tesouros conquistados, ouro, prata, pedras preciosas, fossem espalhados ao longo do percurso até o seu túmulo. E que suas mãos fossem deixadas para fora do caixão, à vista de todos, balançando no ar. Admirados com os desejos tão insólitos, um dos seus generais me perguntou o que ele queria dizer com tudo aquilo. Ao passo que Alexandre respondeu: quero que os médicos carreguem o meu caixão para demonstrar que eles não têm poder sobre a vida. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos entendam que os bens materiais aqui conquistados, aqui também permanecem. Quero que minhas mãos balancem ao vento, para que se veja que de mãos vazias viemos ao mundo e de mãos vazias partiremos. Caixão não tem gaveta. Amém? Então eu quero orar, meus irmãos, para que essa palavra seja uma verdade nas nossas vidas. Que nós sejamos libertos do poder da avareza. E que nós tenhamos uma relação de senhor do dinheiro e não de servos. Posso ouvir um amém? Vamos orar ao Senhor. Pai santo, Pai querido, eu quero te louvar, ó Pai, pela sua palavra, que nos instrui, mas que também nos desafia, meu Pai. Senhor, eu penso no homem desta parábola, Senhor, que figura e representa a vida de centenas de milhões de pessoas que vivem nesse mundo.
Pessoas que querem conquistar a qualquer custo, Senhor. Pessoas que passam por cima de tudo e de todos, Pai, para possuírem. Pessoas, ó Pai, que até chegam, Senhor, mas chegam solitários, chegam deixando o Senhor pelo caminho, e até mesmo, Senhor, as suas famílias, meu Pai. Quantos, depois de prosperarem na vida, não abandonam as esposas, abandonam os filhos, abandonam Deus, abandonam a fé. São ricos, sim, Pai, perante os homens, mas são pobres perante o Senhor. Ensina o teu povo, ensina a tua igreja, que os valores do reino são diferentes dos nossos, Pai. Que nós, ó Pai, não servimos, ó Pai, ao dinheiro, mas o temos por servo, servo de nós mesmos e servo principalmente do Senhor, ó Pai. Se alguém, ó Pai, tem o seu coração preso, Pai, pela avareza, meu Pai. Se alguém tem o seu coração preso, Senhor Deus, achando, Senhor Deus, que o dinheiro pode ser um Deus, Senhor, mostra, meu Pai, que sua traça e a ferrugem pode corroer, mas que o verdadeiro tesouro, Pai, está naquilo que somos e não naquilo que temos, Pai. Naquilo, Senhor Deus, ó Pai, que vivemos e que desfrutamos, e não naquilo que acumulamos, Pai, para nada e para ninguém, Senhor. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a entender a brevidade da vida, e como temos sido avisados, ó Pai, quase que todos os dias, que a gente possa desfrutar do hoje, Pai. Que a gente não venha adiar a vida para o amanhã, Senhor Deus, ao ponto de esquecer, ó Pai, de desfrutar daquilo que o Senhor já tem nos dado. E meu Pai, cura esta irmã, cura esse irmão, Pai, que tem esse espírito de insatisfação, Pai, que nunca está feliz com nada, Senhor Deus, que sempre está querendo mais e mais e mais, meu Pai. Que o Senhor dê, Pai, o contentamento, Senhor, que possamos estar contentes com aquilo que o Senhor tem provido a nós. Apesar de desejarmos, progredirmos, evoluirmos, porque estamos vivos, Pai, queremos estar contentes, Pai, com aquilo que o Senhor tem provido nas nossas vidas. Tira, Pai, esse sentimento de insatisfação e nos ajude, Pai, a usar tudo aquilo que nós temos para a Tua glória. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Amém e amém. Louvado seja o Teu nome. Glórias ao nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Nós vamos por um breve intervalo e nós já voltamos com o nosso momento interativo. Olá pessoal, sou a Dina e faço parte da ONG Mãos que Abençoam, uma instituição que ajuda pessoas em situação de rua e em extrema vulnerabilidade social na região do ABCD. Eu acredito que muitos de vocês se perguntam como contribuir com este trabalho social que é tão lindo e tão importante. E esse vídeo tem o objetivo de apresentar para vocês uma nova forma de realizar a sua contribuição financeira para a nossa instituição. Você sabia que você pode doar o seu cupom fiscal para nós? É isso mesmo! Você pode cadastrar a ONG Mãos que Abençoam no programa da Nota Fiscal Paulista. Veja como é simples de fazer. O primeiro passo é acessar a loja de aplicativos do seu celular e buscar por Nota Fiscal Paulista. Ao encontrar o aplicativo Nota Fiscal Paulista, você deve clicar em Instalar. Quando a instalação for concluída, você deve abrir o aplicativo e, se você ainda não tiver uma conta registrada, clicar em Registrar sua conta. Caso você já tenha uma conta registrada, basta digitar o seu CPF seguido da sua senha e clicar em Login. Ao acessar o aplicativo, clique nos 3 riscos que aparecem no canto superior esquerdo da sua tela. Clique em Doação Cupom com CPF e selecionar uma entidade. Digitar o nome ONG Mãos que Abençoam. E por fim,
Basta clicar na parte inferior da tela em confirmar doação automática. E caso você não informe o CNPJ no cupom fiscal, basta você levar esses cupons até um de nossos postos de coleta, que fica na sede da ONG Mãos que Abençoam e na Igreja Batista Filadélfia, Atos 29. E você pode também nos encaminhar pelas redes sociais, via direct ou WhatsApp. E nós, posteriormente, realizaremos o lançamento desses cupons fiscais. Mas fiquem atentos ao prazo, pois esses cupons eles só podem ser digitados até o dia 20 do mês subsequente à compra. E olha que oportunidade maravilhosa! Caso você conheça algum familiar, amigo, vizinho ou colega de trabalho que seja proprietário de algum estabelecimento, verifique com ele a possibilidade da ONG deixar uma urna física que é especialmente criada para receber doações de cupons fiscais dos colaboradores e clientes sem a identificação do CPF. O crédito da Nota Fiscal Paulista se tornou uma importante fonte de recursos para a ONG. Em 2023, através deste recurso, a ONG conseguiu oferecer refeições a muitos de nossos assistidos. E esse número ele pode crescer muito mais, mas para isso nós precisamos de você. Nós contamos com o seu apoio neste propósito. Caso você, após assistir esse vídeo, tenha ficado ainda com alguma dúvida, pode nos chamar nas redes sociais. Nós estamos à disposição para sanar qualquer dúvida que você tenha. Irmãos queridos, estamos de volta aqui com o nosso culto a Deus, nosso culto interativo, e eu quero agradecer a Deus pela sua paciência, você que está aqui na igreja, pela sua resiliência, estar conosco até agora, você que tem nos acompanhado também em casa. É muito bom ter a participação e a contribuição dos irmãos. É claro que são palavras que nos desafiam, né? Que nos levam a uma reflexão, uma inflexão, mas assim é o Evangelho de Jesus. Quero deixar um abraço hoje muito especial, não sei se ele está nos assistindo, mas se não tiver, depois assiste, para o nosso irmão Vitor Taborda, que hoje está completando aniversário. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, meu irmão, que o Senhor te alcance nessa data especial, que o Senhor te fortaleça. Sabemos que os dias são desafiadores, mas a graça e a providência de Deus está contigo, viu? Você é muito precioso. Quero também agradecer ao Edinho pela série que nós encerramos hoje. Foi uma série muito abençoadora, muito rica, com exposições assim, né, desafiadoras no sentido de nos confrontarem, mas muito ricas no seu conteúdo, na sua aplicabilidade. Eu consegui falar sem errar essa palavra. Então, louvado seja Deus, Edinho, por essa série, por estarmos concluindo. E eu quero agradecer aí pela organização, pela divisão. Foi muito, muito proveitoso poder participar. Ô pastor, que isso. Eu que agradeço, como eu sempre digo para o senhor, pela confiança que o senhor sempre deposita, pela amizade nossa mesmo. É muito bom estar crescendo, aprendendo com o senhor aqui. Amém, meu amigo. Glória a Deus. Quero também agradecer a todos que estiveram expondo aqui, como o nosso irmão Rafael, a pastora Kátia, o João, o Pedro, a Jaque, e também a nossa querida irmã Bruna, né? Nossa voz presente aqui, todos as quartas-feiras. Boa noite, filha. Tudo bem contigo? Boa noite, tudo bem, graças a Deus e com o senhor. O senhor está bem? Eu estou bem também. Que bom. Amando o frio, porque eu amo o frio, mas com o coração conduído para os nossos irmãos que estão em situação de rua, né? Não fosse isso, seria perfeito. Eu falo que gosto do frio, mas quando fica muito, eu já paro de gostar. Porque é muito ruim para levantar de manhã, gente. Nossa! É a pior parte. Depois que vai, ok, mas para sair debaixo da coberta e o banho também. Tem dois problemas, para entrar no banho e para sair do banho, né? Então é muito desafiador, mas está ótimo. Vamos adquirir a moda francesa, né? Não, aí também não dá. Brincadeira, gente, brincadeira.
Filha, Mas como... cada estação tem a sua beleza, né? E o seu lado ruim também. Então, vamos viver isso aí, que ela vai passar, né? vai passar. Filha, como é que estão as nossas perguntas hoje? Temos 11 perguntas até Uau! agora. É. 11 perguntas. Ainda bem que o Edinho tá aqui animado hoje. Então vamos lá, vamos a então. elas, né? Vamos a elas. Vamos. Opa! Primeira pergunta: como saber se o dinheiro tem se tornado o meu Deus? Como saber se o dinheiro tem se tornado o seu Deus? Boa pergunta, né? Olha, o Senhor Jesus disse que nós servimos a Deus ou servimos o dinheiro. Quando o dinheiro se torna o nosso Deus? Quando nós colocamos a nossa confiança no dinheiro. Quando nós achamos que a nossa segurança, a nossa felicidade e a nossa devoção está nos bens materiais. Quando o dinheiro rouba esse lugar que Deus pode trazer de satisfação, de segurança, de provisão, e as pessoas começam a confiar no dinheiro para isso, ele está se tornando o seu Deus. Também o quanto você devota da sua vida ao dinheiro e o quanto você devota da sua vida a Deus. O quanto você devota do seu dinheiro a Deus também pode mostrar, pode ser alguns indicativos de que o dinheiro realmente exerce esse papel de ídolo ou de Deus na sua vida. É isso, Edinho? Calvino vai falar que o nosso coração é uma fábrica de ídolo. E depois Tim Keller, ele escreve um livro que ele fala deuses falsos. E nesse livro é muito bom, porque ele trata dessa questão, dessa idolatria, e ele vai falar assim, ó: nós tendemos a enxergar ídolos como coisas ruins, como coisas que não são legais. Mas geralmente não é isso que acontece. Geralmente o ídolo é algo que nós gostamos, é algo que nos faz bem. E muitas vezes o dinheiro assume esse papel de ídolo, que é onde nós empregamos todas as nossas forças. O pastor, uns tempos atrás, ele pregou, ele falou: qual que é o seu primeiro pensamento e o seu último, e na onde você tem empreendido, tanto financeiramente, fisicamente, psicologicamente, isso pode revelar também o que tem te norteado, o que tem te sustentado, e isso com certeza vai revelar quem tem sido o Deus da sua vida. Perfeito, é isso aí. É errado querer primeiro conquistar a estabilidade financeira para servir a Deus depois? É errado. Você deve, obviamente, deixa eu explicar, nem todas as pessoas, elas vão ter um chamado para um ministério de tempo integral. Então, elas vão ser bivocacionadas, então elas têm uma ocupação profissional, uma carreira profissional, e dentro dessa carreira profissional, ela vai servir a Deus. Então, alguém que, por exemplo, hoje está buscando uma estabilidade financeira, trabalhando, estudando, ela não está isenta de servir a Deus, porque ela deve servir a Deus aonde ela está trabalhando e aonde ela está estudando. Talvez nesse período de capacitação profissional e de busca por uma carreira, ela não tenha tanto tempo para dedicar-se ao ministério formal na igreja, mas ela nunca pode falar: não, eu só vou servir a Deus depois que eu completar a faculdade, depois que eu tiver um bom... Não, a gente tem que servir a Deus em todo o tempo e em todos os lugares. A pergunta mais adequada é: eu posso primeiro buscar uma estabilidade financeira para depois me dedicar a um ministério formal na igreja? Se essa for a pergunta, às vezes é conveniente, porque às vezes nós, no trabalho e no estudo, isso nos toma tanto tempo que a gente não tem como se dedicar com a qualidade que o ministério merece. Mas você vai servir ao Senhor
na sua casa, vai servir ao Senhor na sua escola, vai servir ao Senhor no seu trabalho e vai servir na igreja, assim quando for possível para você encaixar dentro dessa rotina. E se você puder falar, não, eu posso servir a Deus dentro dessa minha rotina aqui, uma vez por semana no domingo, faça o melhor e você vai estar servindo a Deus. Amém? Eu penso assim. Concorda, filho? Boa. Maravilha. Quando a Bíblia diz que fica difícil o rico entrar no reino dos céus, isso não se faz criar uma cultura que viver uma vida de miséria é melhor? E ser rico é pecado? Olha, Edinho, vou deixar você responder essa daí. Comece por você. Quando qualquer texto é lido e interpretado de forma errada, aí é um palco para todas essas heresias, para todos esses tipos de interpretações aí. Na verdade, o que a Bíblia está falando, quando Jesus fala sobre aquele jovem, é que a resposta dele leva para este lugar. Então, a Bíblia não faz um convite para termos uma vida na pobreza, para abrirmos mão dos nossos bens. E aí a gente pode até olhar em Atos que os apóstolos ali, eles começam a vender e dar tudo para a igreja e depois falta. Então Paulo tem que interceder e Jerusalém tem que dar uma força para as igrejas. Então não é isso que a Bíblia está dizendo, não é essa cultura de miséria, mas é de não nos tornarmos escravos do dinheiro, é de não priorizarmos o dinheiro acima de tudo. É Deus quem garante o nosso sustento. O nosso amanhã está nas mãos de Deus. É Deus quem cuida do nosso amanhã e não a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta. Porque sempre vai ser pouco. Sempre vai ter alguém que tem mais do que você. E aí é o que, quando nós vamos lá para Provérbios, que vai fechar, e ele vai falar assim, Provérbios que ele vai fechar e vai falar assim, corri atrás do vento. É loucura, eu nunca vou ter o suficiente. Então, quando isso justifica muitas vezes, nós devemos tomar cuidado, porque dá palco para o que o João pregou na semana passada sobre a preguiça. Ah, não, eu não posso ficar correndo também atrás do dinheiro, não, porque o que eu tenho está bom e nós temos que nos ajudar. Mas também é tudo o balanço, porque se a gente for para o outro extremo, a gente se vê inserido nessa roda gigante que não acaba nunca e parece um hamster quando entra naquela roda dele. Ele fica correndo e não sai do lugar, porque nunca vai ser o suficiente. A sua casa nunca vai ser tão legal quanto você queria, o teu carro e por aí vai. Então, a Bíblia não fala sobre esse evangelho de viver uma vida miserável, mas a Bíblia também não te chama para viver uma vida extravagante. A Bíblia fala para você ter o suficiente para você sobreviver, para manter o seu sustento aqui na terra. E lembrando que quando a Bíblia vai falar sobre riquezas, né, é bem diferente com o que nós temos de riqueza aqui na terra. Perfeito, Edinho. Ninguém é salvo porque é pobre e ninguém deixa de ser salvo porque é rico. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Salvação não se conquista por riqueza ou por pobreza. Obviamente, aqueles que são ricos, eles vão ter mais dificuldade de entender o reino de Deus porque tem uma maior tendência a confiar nas riquezas. Mas a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, para o rico e para o pobre. Amém. A gente estava conversando até sobre isso ontem, que o Dani estava assistindo o documentário, como chama? Nossa. Esqueceu? Olha eles, o que você está falando? Ele estava assistindo um documentário que ele até falou com o senhor, pastor. Alguma coisa de fé. Fé não fingida.
E aí tem uns testemunhos muito bonitos ali. A gente estava divagando sobre algumas questões e aí eu estava falando para ele, né, que os testemunhos que as pessoas que têm uma situação financeira muito difícil acabam sendo diferentes, né, de quem tem uma possibilidade. Então, o recurso que a pessoa tem, às vezes, ali é a fé, ela não tem outro. Então, tem alguém doente na família, ela não tem um convênio, ela não vai ter como tratar aquilo com remédio. E o que ela vai fazer? Ela vai crer. Aí, na oração ali, o Senhor vai dar um milagre. A pessoa rica, primeiro, ela vai ter um recurso financeiro, ela vai levar no melhor hospital, e aí ela acaba não vivendo esse tipo de milagre, não porque Deus não faria, enfim, mas acaba acontecendo isso, né? E a gente vê, eu vi isso, né, alguns pedaços com ele, e testemunhos assim voltados a esse tipo de coisa, né? De que a única coisa que a pessoa tinha ali, o único recurso era realmente Deus, era a fé. Diferente de uma pessoa que tem muito dinheiro, né? Perfeito. E é lindo, inclusive, quem puder assistir. Eu não assisti tudo ainda, mas muito bonito. Como diferenciar a avareza da percepção da importância de guardar dinheiro? Como gerenciar a avareza. Como diferenciar a avareza da percepção da importância de guardar dinheiro? Bom, guardar dinheiro é importante, né? Porque também existe a questão do ser pródigo, né? Você sabe que o filho pródigo, a palavra pródigo significa gastador, né? Aquele que gasta tudo que tem, empobrece. Aquele que gasta tudo que tem, atrai para si dívidas. Aquele que gasta tudo que tem, acaba dependendo dos outros. Então, também é errado você gastar mais do que você ganha e gastar tudo que você tem. O livro de Provérbios fala várias vezes sobre aquele que é prudente em relação ao seu dinheiro. Agora, há de se ter um equilíbrio. Quando você, em nome de guardar dinheiro, né, tendo a possibilidade, se priva, né, de viver momentos especiais com você, com a sua família, se priva de ajudar os outros, né? Você vê o seu irmão passando necessidade, está precisando ali de uma roupa, está precisando de uma ajuda médica, está precisando de uma cesta básica, ou uma compra, alguma coisa prática, você fala, não, esse dinheiro aqui eu preciso guardar, então eu não posso te ajudar, né? Então, quando você, em nome de guardar dinheiro, se priva de viver, eu não digo regaladamente, mas o hoje, e você também cerra o seu coração para aquele que está necessitado, eu não vou dar o meu dízimo, né? nem dá, a gente devolve o dízimo, mas eu não vou devolver o dízimo porque eu preciso guardar, eu preciso fazer uma... Então, nesse caso, né, esse guardar dinheiro está se tornando algo, né, está se tornando avareza. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio, ter um planejamento financeiro, né, e dentro desse planejamento financeiro, quando for possível, contemplar também viver o hoje. Eu acho que essa é uma boa forma. É isso, Edinho? Sim, pastor. Se planejar não tem nenhum problema, mas tem horas que o irmão precisa de algo mais do que uma oração. Tem hora que a igreja precisa de algo mais do que simplesmente orar. E aí quando você prefere guardar para garantir a sua aposentadoria, que você prefere guardar para você desfrutar disso mais tarde e fecha os olhos para essa necessidade local, eu acho que isso existe um forte indício de que isso não é uma preocupação, isso não é um planejamento, e sim uma avareza. Acho que, se não me engano, é o apóstolo Pedro que fala, né, numa das suas cartas, que acho que é João ou Pedro, não lembro agora, que aquele que possuir bens nessa terra, vendo seu irmão, né, passar necessidade e cerrar-lhe o coração, nele não está o amor de Deus, né? Então, a gente não pode ver a necessidade de alguém que a gente ama, a necessidade da obra, e em nome de um planejamento ser avarento ao ponto de reter, né? Então, a Bíblia não fala que a gente não deve reter aquilo que é justo, mais do que é justo, né? Então, existe uma medida para isso. Amém. A avareza pode atrair pobreza financeira? Pode. A avareza não é só de quem é rico, não. Tem pobre que é avarento demais, né? E tem rico também que é avarento demais.
Tem rico que anda de roupa rasgada para não ganhar dinheiro, para não gastar dinheiro. Tem gente que tem dinheiro no banco, assim, né, para viver duas gerações, mas não é capaz de comprar 1 quilo de carne de primeira, fazer uma viagem, né? Então, isso é avareza. A pessoa é rica, mas ela é pobre. Ela é rica, mas vive como miserável. E existe aqueles que são pobres também, que se empobrecem ainda mais pela avareza, né? Então, eu acho que a avareza, ela de alguma forma vai atrair a pobreza, mesmo que a pessoa tenha recurso ou não tenha, ela vai viver como pobre, né? Boa. Pastor, o senhor falou sobre os processos judiciais que envolvem dinheiro. É errado entrar em uma disputa judicial sendo que fui prejudicado? E aí uma outra pergunta que acho que dá para responder junto, é errado pedir pensão? Não, bom, como direcionou para mim, eu vou responder. Na verdade, não é errado, não é ilegítimo nós pleitearmos aquilo que é justo, né? Os tribunais, eles estão aí para fazer justiça perante a lei. Então, de repente, você trabalhou e você foi roubado de uma indenização, você foi roubado dos seus direitos trabalhistas, você foi usurpado de coisas que você realmente era justo. Então, você deve procurar o meio judicial para requerer aquilo que é justo, né? Aquilo que é legítimo, aquilo que a lei contempla. Não há nenhum pecado nessa questão. Se for entre irmãos em Cristo, você deve levar isso ao último recurso. Você tem que ir na questão de tentar diplomacia, um acordo, né? Em último caso, levar a uma questão judicial. E a questão da pensão, existe a lei que prevê isso, né? Então, a lei vai prever a pensão e dentro daquilo que é justo, e você vai saber o que é justo dentro dessa situação, você deve requerer sim. Vamos supor que você é mãe, né, e você está requerendo a pensão para os seus filhos, então você não pode abrir mão disso, porque é um direito não seu, é um direito dos seus filhos, então você tem que lutar por um direito que não é seu, defendendo o interesse dos seus filhos. Agora, se você é uma mulher independente, que tem, né, autonomia, não tem filhos, e você se divorciou, você vai requerer pensão para quê? Aí talvez isso não seja justo, e a justiça mesmo vai contemplar que isso não é justo. Então, é assim que eu penso, eu acredito que essa seria a melhor forma, né, Edinho? Creio que sim, pastor. Acho que a gente querer o que é nosso, não tem nada de errado contra isso. Agora, a gente, muitas vezes, na ânsia de conquistar algo mais, aí nós mentimos num processo trabalhista, aí nós colocamos coisas que não são verdades. Eu, particularmente, já fui num julgamento que nós éramos todos auxiliares de desenhista. E a pessoa entrou falando que ele exercia a função de gerente de engenharia. Aí o juiz falou assim, olha, eu deveria te prender, porque você exercia uma atividade ilegal. Você exercia uma atividade que você não é capaz para isso. Você era o engenheiro da empresa, mas você não tem a formação para isso. E ele falando, não, porque eu calculava, eu fazia isso. Aí perguntou para nós, falou, ele fazia? Falou, todos nós fazemos, mas com a planilha que o engenheiro desenvolveu. A gente só alimenta e a planilha calcula sozinho, não é a gente. Então, muitas vezes a gente fala, não, porque eu fazia, então... Aí entra na justiça pedindo esses absurdos. E aí a gente vê que tem pessoas que falam, então, isso não, isso daí é erradíssimo e aí não é teu. Isso não é seu por direito. Agora, exigir o que é seu por direito, não vejo mal nenhum. É verdade que as mulheres sustentavam o ministério de Jesus? É verdade, Edinho? Eu não vou lembrar o nome, mas era... Joana, Maria? Suzana,
Mas tinha mulheres importantes, mas eu não vejo assim como a mulher que sustentava o ministério de Jesus, mas existia sim um apoio ali. Eu sou péssimo com nomes ainda, mas quando nós olhamos para o The Chosen, Chosen. aí mostra que tinha uma irmã que ela ajudava bastante Jesus no ministério. Sim. Jesus, falar que foi sustentado é porque vai denotar integralidade. Então não era a integralidade, mas tiveram mulheres, né? E a Bíblia mostra isso textualmente no livro de Lucas, que é um livro que mais valoriza, né, o papel da mulher no ministério de Jesus, que elas foram, né, mantenedoras, sim, ou fizeram parte da manutenção do ministério de Jesus. Show. Temos mais 3 perguntas e chegaram mais 2. Vamos tentar fazer todas? Vamos correr então. Se eu tiver muitas posses, dinheiro, casas, mas não quero ajudar porque eu sofri muito para conquistar isso, é considerado avareza? Sim. Sobe a letra. Falaram sobre isso já em outras perguntas até, de certa forma. Sim. Se Deus te deu, agora, se você conquistou, então é seu. Se você crê que foi que Deus que te deu capacidade de ter, então você deve repartir, você deve compartilhar, você deve ser uma pessoa generosa. E aquele que é generoso tem uma satisfação interior muito maior do que a conquista e também nunca vai ter falta de nada. Mas se você fala, não, eu conquistei, é o meu celeiro, é mais ou menos a parábola que a gente contou aqui. É o egoísmo, é o egocentrismo, né? E não é a ideia de que Deus me deu. Se Deus me deu é para que eu possa usar para a glória de Deus, e usar para a glória de Deus é repartir, é contribuir, né? É compartilhar. Então sim, eu penso assim, respondo em bidireto, sim. Se você tem esse sentimento mostra que você está preso nessas coisas. É isso. Ô, pastor, quando nós olhamos para a questão do dízimo no Novo Testamento, nós falamos de 10%. Só que se a gente for analisar mesmo o que Jesus está falando, às vezes o seu dízimo vai ser de 20%, 30%, 40%. Às vezes você deu o dízimo de 10%, mas você sabe que existe uma necessidade naquele mês em específico e você dá mais. Quando a gente já faz aquela pergunta, o dízimo é do bruto ou do líquido, isso daí já mostra o que você não entendeu o que Jesus disse. E quando você está preso nessa questão material de que eu conquistei, também não entendeu nada, porque se nós cremos que tudo é de Deus e nós somos mordomos e Deus confiou a nós, então não é teu, está aí para servir, para colocar à disposição da obra. Quem tiver chácara, né, pastor? Para o acampamento. Como encontrar... Desculpa, o senhor queria... Não, pode ir, filha, Tá. pode ir. Como encontrar contentamento nas coisas que Deus tem provido em nossas vidas? Estando satisfeitos, né? O apóstolo Paulo, nesse texto que ele fala assim, olha, se você tiver o que comer e o que beber, esteja satisfeito. Então a gente precisa, antes de querer mais, e nós devemos sim querer mais, porque isso faz parte da nossa natureza e faz parte também de quem está vivo, né? Ter projetos, ter sonhos, ter objetivos, metas, isso faz parte da nossa vida. Mas a partir do contentamento. A bênção de Deus pode mudar a nossa condição de vida, mas não muda quem nós somos. Então, poxa, eu estou contente com o que Deus tem provido na minha vida, com o que Deus tem me dado, né? Eu estou contente com a minha família, eu estou contente com o que eu tenho comido, o que eu tenho bebido, eu estou contente porque Deus tem, né, provido uma igreja, um ministério. Estou contente, mas obviamente porque eu estou vivo, eu tenho planejamento de melhorar, de evoluir, né? Não para encontrar a felicidade nisso, mas para progredir, para avançar, para desenvolver o potencial que Deus me deu. Então eu penso dessa forma.
É isso, Edinho. Isso, pastor, eu concordo. Parar de ver a vida dos outros nas redes sociais, a grama do vizinho que parece que está sempre mais verde, né? É, Que o na fulano verdade, sempre consegue mais fácil as coisas do que eu. ninguém posta coisa ruim no Instagram, né? Então, nós temos um grande problema porque nós começamos a pautar a nossa vida através do Instagram. Ninguém posta aquela foto ruim no Instagram. Aí a pessoa tirou, ficou ruim, e falou, não, deixa eu dar uma melhorada, colocar um efeito aqui. Então, internet, rede social não foi feito para isso. Aí a mulher cobra do marido, né? Nossa, ó, o marido da outra lá que é legal, mandou flor, levou para sair, levou para jantar. Aí daqui a pouco você vê, fulana divorciou. Você fala, nossa, mas ontem tava não sei aonde, o marido fazia isso, fazia aquilo, tava tão feliz, a gente fica com essa impressão, né? Mas a gente não sabe o que está acontecendo no off. Às vezes eles são super infelizes. E a gente achando que o nosso marido que é ruim, né? E tá lá fazendo tudo direitinho. Não, eu passei o pano no final. Última pergunta aqui do tema. Quando o senhor estava falando do jovem rico, me lembrei de uma história paralela, que diz que Jesus tinha a intenção de chamá-lo para substituir Judas Iscariotes após sua traição. Isso é verdade? Essa é o Edinho que sabe. Pode responder, filha, essa daí. Eu, particularmente, pastor, eu nunca ouvi falar dessa história. Não creio, não creio. Olha, Acredito, como o senhor disse, né? O chamado foi para ser, mas creio que... eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Nunca ouvi. Primeira vez que eu estou ouvindo isso na minha vida. Não sei que história paralela que consta isso, mas se existe um historiador paralelo que falou isso, é uma viagem sem tamanho. Né? Porque Jesus queria escolher o jovem rico para substituir Judas, e Jesus já sabia que o Judas ia trair, e sabia que o jovem rico também não ia para lá, entendeu? Então não faz sentido, mas de fato eu não sei te dizer se existe isso na história paralela. Se existe, eu não conheço, e se existe, não faz sentido algum. Ok. Foi o Pablo Marçal que falou. Mentira. Ah, Eu não sei quem falou, estou brincando. nesse caso eu tenho que me eximir de fazer comentário. Mas é brincadeira, tá? Eu estou brincando. As duas últimas perguntas são um pouco fora do tema, tá? Fugindo um pouco do tema, eu tenho duas perguntas. A primeira para o pastor Richard. Há alguns cultos atrás, o senhor pregava sobre Moisés, e em um determinado momento da mensagem, o senhor disse que todos que viram a Deus não suportaram e morreram. Mas não encontrei algum texto na Bíblia que diz que mais alguém viu a Deus como Moisés viu. E mais alguém que viu e tenha morrido. Pode me dar algum texto para estudo, por favor? Meu irmão, minha irmã, não sei, né? Se eu disse isso, me perdoa. Na verdade, eu não conheço ninguém que tenha visto a Deus e tenha morrido, né, na Bíblia Sagrada. Esse era o sentimento que as pessoas tinham ao se deparar com a realidade da revelação de Deus. Então, o Gideão, quando viu o Senhor, o próprio Isaías, quando viu o Senhor, João, na ilha de Patmos, eles tiveram esse sentimento de que eles iam morrer, que eles iam ser consumidos, né, pela glória de Deus. Mas eu não lembro de nenhum personagem bíblico que tenha visto a Deus e tenha morrido. O que Deus disse para Moisés foi o seguinte: olha, homem algum viu a minha face. Deus nunca se revelou face a face para um homem, né? Então, nesse sentido, Moisés disse, olha, então Deus disse para Moisés, ninguém viu minha face e você vai me ver de costa. Então, se eu disse isso, talvez tenha sido no calor de uma pregação, às vezes a gente acaba falando de forma foita e acaba dizendo algo que realmente não queria dizer. Se eu disse isso, eu não estou dizendo que não disse, eu só não me lembro de ter dito. Se eu disse isso, eu errei, tá bom? Não tem nenhum texto bíblico, pelo menos que eu lembre, de algum homem que viu a Deus e que morreu, né? Okay. É isso? Não quer falar nada, Edinho? Conhece alguém que viu a Deus e morreu? Não.
Não. Coloca a tela aí do pastor pregando nesse dia, por favor. Brincadeira, já pensou se a gente tivesse essa Chamar tecnologia? o concílio do Já pastor. mostrava, já corrigia online. Por favor, manda a referência do dia que foi pra Isso, gente. Um minuto do vídeo, Só, né? só Pra de curiosidade. É muito importante esse momento, né? Vai que escapou mesmo, mas muito bom. E a segunda pergunta é para o pastor Edinho. Lendo e meditando no livro de Êxodo, fiquei pensando sobre o agir de Deus contra Faraó e os egípcios. Quando ele diz por algumas vezes a Moisés, vá, diga a Faraó que mandarei uma praga ou sinal caso ele não liberte o povo e diga a ele para assim o fazer. Moisés obedecia e fazia. Mas no texto diz que por algumas vezes Deus endurecia o coração de Faraó. Moisés ia de novo e o Senhor endurecia de novo. Estava o Senhor brincando com Moisés ou Faraó? Por que o Senhor mandava Moisés ir e o Senhor endurecia? Mandava de novo e assim ia. Essa mensagem, essa foi para você mesmo, viu, Edinho? Foi direcionada Essa foi. para você. Porque Faraó estava predestinado. Mentira. Quando nós tendemos ver essa passagem e achar que Faraó era uma pessoa de um coração extremamente bom, amoroso, generoso, e que Deus endureceu o coração de Faraó. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos, e depois Paulo vai falar isso em Romanos também, que na verdade o coração de Faraó já era um coração duro, e que aquelas pragas, na verdade, revelaram a dureza do coração de Faraó. Aquilo já iria acontecer, mas que aquelas pragas serviam para revelar ainda mais a dureza do coração de Faraó. Então, eu não vejo aquilo como um teatro, mas Deus, pela sua presciência, sabia que isso aconteceria. E sabia de que essas coisas aconteceriam ao ponto de chegar onde chegou. Então, Deus não foi pego de surpresa na história, mas nós tendemos a olhar isso como foi um ato de Deus. Então Deus endurece o coração de Faraó, mas ele manda Moisés ir lá e vai tornando... Não, na verdade o coração nosso já é endurecido. Na verdade, isso acontece de forma sinérgica. Então, as pragas, elas serviram para revelar essa dureza do coração de Faraó. Mas eu não creio que foi Deus que não deixou Faraó libertar o povo. Aquilo já estava no coração de Faraó. Faraó não tinha um coração generoso, um coração mole, um coração quebrantado, ao ponto de falar, não, é Deus quem está dizendo, então eu vou libertar. E nós vemos isso nos dias atuais. Existem pessoas que elas recebem palavras de admoestação, e isso, em vez de amolecer o coração das pessoas, acaba endurecendo ainda mais. Então, vemos o pastor pregando, o pastor falando, e aquela coisa, em vez de amolecer o coração, em vez de levar um arrependimento, deixa ainda o coração das pessoas, parece que até mais duro, e nós vemos se repetindo o caso de Faraó. É Deus que endurece o coração da pessoa? Não creio dessa forma não, mas Deus deixa, às vezes, isso transparecer para todos, que o coração do homem é duro, e que se não for a graça preveniente, se não for o Espírito Santo entrar no circuito, a nossa condenação é certa, porque o nosso coração é ruim. É isso aí, Edinho. Ainda bem que a pergunta veio para você. Eu achei o texto bíblico que provavelmente eu citei na pregação, que é Êxodo 33, versículo 20. Deus respondeu para Moisés quando Moisés disse que queria ver Deus, né, ver a glória de Deus, a face de Deus. E Deus respondeu para Moisés: não poderás ver a minha face,
pois nenhum homem pode ver a minha face e viver. Então aqui não é que viram a face de Deus e morreram, mas Deus estava dizendo que se alguém visse a face dele, não poderia viver, morreria. Então, não que houve incidentes dessa natureza. Acho que é isso, né? Sim, não que a pessoa viu a Deus e morreu, mas de que se visse, morreria. Né? Amém. Por último, a irmã Gláucia mandou um comentário aqui. O contentamento pode melhorar a nossa saúde mental, reduzindo o estresse e os pensamentos negativos. Aumenta os níveis de dopamina, um neurotransmissor responsável pelo bem-estar, humor e prazer. Obrigado, viu, querida, pelo comentário. Né? E o contentamento vem com um coração agradecido, né? Jesus tinha 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão e ele deu graças, né? Então isso é contentamento, a gente agradecer por aquilo que Deus tem provido nas nossas vidas. Isso vai gerar em nós o contentamento, que não é conformismo, ok? Obrigado, meu amigo Edinho, pela generosidade de dividir comigo aqui essas perguntas desafiadoras do dia de hoje. Obrigado, Bruna. Obrigado ao Gui, que esteve ali conosco, e todos os irmãos que estiveram aqui presencialmente. Quero deixar aqui 2 recados bem rapidamente. Nessa sexta-feira nós não teremos o culto de oração, né, porque é a última sexta-feira do mês, onde nós convencionamos em fazer um evangelismo. Esse mês, nosso evangelismo seria na comunidade Haiti. Mas devido a uma questão do nosso calendário e também dos nossos parceiros que sempre provém para a gente fazer esse trabalho, nós não vamos conseguir realizar este mês o trabalho de evangelismo lá na comunidade. Então, nessa sexta-feira, não haverá o culto de oração, nós não teremos programação aqui na igreja, mas teremos no domingo o nosso culto com a família. Amém? Então, se programe para estar aqui, e eu creio que vai ser uma grande bênção. Amém, meus irmãos? Vamos orar agradecidos ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta série especial que o Senhor nos deu. Pai, que essas palavras que ouvimos da tua parte possam, Senhor Deus, ó Pai, acender uma luz vermelha quando nós estivermos, ó Pai, ultrapassando os limites, Pai, daquilo que o Senhor estabeleceu. E que o Senhor nos ajude, Pai, a viver na santificação, para que, Senhor Deus, ó Pai, o Teu nome seja glorificado e exaltado sobre nós. Pedimos em especial, Pai, nesta noite, que o Senhor abençoe, Pai, as pessoas que estão em situação de rua, que o Senhor acolha com a Tua graça e com a Tua providência, com a Tua misericórdia e com a Tua bênção, Senhor, e que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, e o povo de Deus diz, amém e amém. Graças a Deus, uma boa noite a todos.